se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no capítulo 6 de Mateus. Nós queremos ler os versículos 9, 10, 11, 12 e 13. Nós queremos falar um pouquinho sobre oração, e nada mais legítimo do que lermos a oração modelo, a oração dada, a oração deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, a palavra de Deus fala o seguinte ao seu coração: portanto, vós orareis assim, desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos todos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Certa feita, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele fez a seguinte declaração: qualquer pessoa que procure pregar com base na oração do Pai Nosso, na oração modelo, sem dúvida ver-se-á envolvido em grandes dificuldades. Então, na verdade, eu quero me expor a uma dificuldade, porque eu estou tomando como base esta oração, a oração modelo, a oração que Jesus deixou para os seus discípulos. E eu creio que uma das razões pelas quais o Dr. Martyn Lloyd-Jones declarou isso é a grande abrangência do conteúdo desta oração, destas palavras, destas declarações. Nós podemos encontrar nesta oração, na oração modelo, itens como profundidades teológicas. Se você quer fazer uma sondagem teológica profunda, você tem aqui uma fonte inesgotável. Nós encontramos aqui revelações espirituais. Nós encontramos aqui profundidades sociológicas. Nós encontramos aqui abrangência a toda a necessidade humana e abrangência a toda a necessidade espiritual do homem. Tem nessa oração uma grande ênfase no louvor, encontramos aqui uma grande ênfase na adoração, ensinos profundos de petição e de ação de graças. Portanto, nós vemos essa oração como uma oração toda inclusiva. Aquilo que você precisa, aquilo que você busca, você pode mergulhar nesta oração, neste modelo de oração, e você vai encontrar. Você encontrará resposta, satisfação, encontrará eco para a sua pergunta, para o seu clamor, para a sua busca, nesta oração modelo. Em Lucas capítulo 11 nós encontramos um texto paralelo, onde o médico Lucas, ele inicia com uma abordagem um pouquinho diferente. Na verdade, os discípulos de Jesus, aproximando-se dele, pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Senhor, mestre, ensina-nos a orar. E eu creio que a razão pela qual os discípulos de Jesus pediram para que Jesus os ensinasse é porque eles viam, percebiam que Jesus era um homem de oração. Jesus cultivava uma vida de oração. Jesus vivia intensamente a oração. E é óbvio que os discípulos de Jesus viam o poder do Pai na vida dele, de Jesus. Quando surgia uma situação adversa, pessoas opressas, pessoas endemoniadas, Jesus poderosamente livrava e libertava essas pessoas dos espíritos imundos. Quando pessoas acometidas de enfermidades, terríveis enfermidades, buscavam o favor, o toque de Jesus, essas pessoas encontravam o favor de Jesus. O poder do Pai fluía através de Jesus.
Quando os fariseus, os escribas, os doutores da lei vinham querer emparedar Jesus, querer pressionar Jesus com questões teológicas, com questões da lei, Jesus sabiamente respondia, Jesus sabiamente explicava, segundo o conselho do Pai, segundo o próprio coração do Pai, os assuntos que os doutores da lei, os fariseus, escribas levantavam. E é importante nós entendermos que todo este poder, toda essa autoridade, toda essa sabedoria, os discípulos que havia em Jesus, os discípulos ligavam à vida de oração que Jesus tinha. Os discípulos percebiam que toda a glória do Pai, a autoridade do Pai na vida do Filho se dava mediante a conexão, a comunhão, a ligação que o Filho tinha com o Pai. Isto através da oração. E os discípulos tiveram um desejo puro, um desejo lindo: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eles poderiam ter dito: Jesus, coloque a sua mão sobre a minha cabeça e me dê este poder para expulsar os demônios e para curar os enfermos. Talvez este fosse um atalho. Ou Jesus, sopre sobre nós e nos dê sabedoria para respondermos toda e qualquer questão teológica. Mas sabe o que eles pediram? Jesus, nós queremos aprender a orar, porque sabemos que quando se ora, nós nos conectamos com a maior força, com o maior poder existente no universo, e podemos tirar deste poder, que é o próprio Deus, que é o próprio Pai, toda necessidade, toda força para as nossas necessidades. Eu vejo que, em primeiro lugar, esta oração que Jesus deixou como modelo, ela possui duas grandes divisões, dois grandes quadros. O primeiro, a ênfase central está em Deus. Na segunda divisão, no segundo quadro, a ênfase central é o homem, está no homem. A primeira divisão nós encontramos os versículos 9 e 10. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira parte, a ênfase está em Deus, a devoção é para Deus, a inclinação dos pensamentos e do coração é para Deus. A segunda parte da oração, nós encontramos o homem como a ênfase central. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Muitos estudiosos concordam que a parte última do versículo 13 é a conclusão. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos fazer aqui um voo panorâmico, um rasante, sobre essas duas partes. A primeira ênfase em Deus, a segunda ênfase no homem. E obviamente nós não queremos esgotar o conteúdo, nem temos capacidade para tal, mas nós poderemos tirar aqui alguns princípios, alguns pensamentos, e você poderá assimilar, absorver, internalizar esses princípios. Isso vai ajudar tremendamente, poderosamente, a sua jornada diária, a sua vida diária, o seu viver cotidiano. A primeira expressão no versículo de número 9, Pai Nosso. Pai Nosso. Jesus Cristo estava dando a entender o princípio da coletividade, a ideia de família, sem divisões, sem egoísmo. Ele estava dizendo: você pode ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, dizendo a Ele Pai, mas saiba de uma coisa: outras pessoas também têm acesso a este privilégio, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele inclui nessa expressão Pai Nosso, gente de todas as raças, línguas, nações, tribos, cores, status, todas as pessoas que anelam, que desejam uma conexão, uma filiação com esse Deus Todo-Poderoso, é possível.
ele fala de família, Pai Nosso. O próprio Senhor Jesus Cristo viabiliza, o próprio Senhor Jesus Cristo abre uma porta dizendo: você pode chamá-lo de Pai assim como eu o chamo de Pai. Ele não está dizendo meu Pai celestial, ele é só o meu Pai. Mas Jesus, ele abre uma porta e ele diz: se você desejar, através de mim, Jesus, se aproximar dele e tê-lo como seu Pai, ele quer adotá-lo como filho. Pai Nosso, inclusivo. Pai Nosso, sem egoísmo, sem divisões. É o mesmo Deus que estende a boa mão para abençoar a sua vida. Aqui no Brasil, Ele estende a boa mão para abençoar vidas na África, conforme temos tido relatos desta viagem que o Arno tem feito com o Klaus. Ele estende a boa mão para abençoar os Estados Unidos, a Europa, países considerados do primeiro mundo, países considerados do segundo, terceiro mundo. É interessante que ele não considera nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Para ele, nós em Cristo Jesus somos filhos amados e podemos chamá-los de Pai, Pai Nosso. Ele continua o pensamento dizendo que está nos céus. Aonde que está esse Pai? Nos céus. Céu aqui é sinônimo, céu aqui representa, significa lugar de paz, lugar de harmonia, lugar de justiça, lugar de verdade, lugar de retidão. Pai nosso que está nos céus. Ele faz questão de distinguir o Pai celestial dos pais terreno, porque muitos pais na terra, eles são agressivos, são violentos, são déspotas, marginalizam os filhos, desprezam os filhos, rejeitam os filhos. Muitos pais que estão na terra não são um bom referencial, não se tornaram uma boa figura, uma boa imagem de pai, de proteção, de cuidado, de provisão. Por isso Jesus Cristo diz: nós estamos falando com o Pai que está nos céus, o Pai perfeito. E se você teve algum trauma de relacionamento com o seu pai, Jesus Cristo está dizendo: não projete esse trauma para com o Pai celestial, porque ele é diferente. Ele é outro Pai, é o Pai celestial, o Pai que está nos céus. Ele te ama, Ele é amoroso, Ele cuida de você, Ele ampara você, Ele é zeloso, Ele não despreza você, Ele não marginaliza você, Ele está atento às suas necessidades. Ele quer que você dê uma chance a Ele. Ele quer que você dê uma chance a Ele, para que Ele se torne o seu Pai, o Pai presente, o Pai que se importa com a sua necessidade, o Pai que se importa com a sua dor. Jesus Cristo diz: Pai, santificado seja o teu nome. Santificado, ele está dizendo reverenciado, adorado, cultuado seja o teu nome. Santificado. Como é que você pode santificar o nome de Deus? Todas as vezes que você tem possibilidade, conforme as crianças cantaram, de bater, aí você diz não, você santifica o nome de Deus. Quando você tem a oportunidade de mentir, e você levanta a plaquinha e diz não, você santifica o nome de Deus. Quando você tem a oportunidade de enganar, e você diz não, você santifica o nome de Deus. Quando você tem a oportunidade de viver uma vida dissoluta, desregrada, e você diz não, você santifica o nome de Deus. O seu posicionamento, a sua postura, a sua escolha de viver para Ele em retidão, santifica, exalta, cultua o nome dEle. Eu estava dando um exemplo há pouco. Se você para o seu carro nas ruas de Curitiba, de repente você tem que colocar lá aquele cartãozinho que marca a hora que você vai estacionar. Você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, não vê nenhum guardinha, e você coloca 10 minutos a mais naquele cartão, você não está santificando o nome de Deus. Mas a hora que você coloca exatamente o horário que você chegou, você santifica o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Quando você está comendo alguma coisa no seu carro, no interior do seu carro, a sua criança, o seu filho, enfim, uma balinha, um chocolate, você abre a janela e joga pela janela, você não está santificando o nome de Deus. Santificar o nome de Deus é viver uma vida reta, uma vida
padrão, uma vida exemplar. Porque quando você estiver andando com as carruagens de fogo lá nas ruas de ouro, você não vai poder jogar papel de bala nas ruas de ouro. Deus não vai permitir. Então comece a ser treinado agora. Comece a viver agora. Quando está lá, você tem que andar 60 km por hora, e você começa a andar 70, 80, você não santifica o nome de Deus. Você desonra o nome de Deus. Quando a estrada diz que é 110 e você passa de 110, você não santifica o nome de Deus. Você desonra o nome de Deus. Quando você calunia, quando você detrata, maltrata, quando você faz fuxicos, quando você levanta inverdades, quando você agasalha inverdade no seu coração a respeito de outrem, você não santifica o nome do Pai. Santificado seja o teu nome, honrado seja o teu nome. Quando você estiver diante de situações, pergunte: Pai, isso vai glorificar a Ti, vai santificar a Ti? Se a resposta for não, não faça. Se a resposta for sim, faça. Santifique o nome de Deus. Se as pessoas perguntarem para você: por que você é tão certinho, é tão Caxias? Você diz: porque eu santifico o nome do meu Pai Celestial. Eu santifico o nome do meu Deus. Se há oportunidade para você colar nas provas, não cole, santifique o nome de Deus. Não passe cheque sem fundo, santifique o nome de Deus. Não marque o encontro e dê o fora nas pessoas, deixe as pessoas esperando, não faça isso, santifique o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Eu disse que é uma oração toda inclusiva, e não queremos esgotar aqui os sentidos que estão contidos aqui nesta oração. Mas Jesus está dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. O nome de Deus revela o próprio caráter de Deus. O nome de Deus revela a essência de Deus, revela as manifestações, as revelações dele. Santificado seja o teu nome. Se você tem sobre a sua vida o nome de Deus, se você ostenta o status de filho de Deus, você deve santificar o nome dele. O nome de Deus revela Deus. Jeová Shalom, o Senhor é a paz, é a minha paz, revela Deus. Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que provê, o Deus que vê favoravelmente. Santificado seja esse teu nome, Deus. Ele não é o Deus da provisão? É. Então por que murmurar e ficar ansioso? Você está dizendo que Ele não é o Deus da provisão. Se você ficar ansioso, você não santifica o nome dele. Jeová Shalom, Deus da paz. Se você vive conflitado, agitado, conturbado, significa que ele não está sendo santificado na sua vida, porque ele não é paz na sua vida. Santificado seja o teu nome. E ele diz: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino na plenitude do reino. Na plenitude com os aspectos, caráteres, conteúdos, as características. Venha o teu reino. Interessante que Jesus não diz: Pai, envie muito dinheiro para as nações, que isso resolve. Ele não diz isso. Senhor, envie grandes educadores para as nações, que isso resolve. Senhor, envie grandes políticos para as nações, que isso resolve. Ele não diz isto. Ele diz: Senhor, venha a nós o teu reino. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Venha a nós o teu reino. Deus, traga o seu reino, o seu governo. Traga as características do seu governo. Assim como o Senhor governa, de uma forma inimaginável, perfeita, os céus. Pai, traga esta influência celestial sobre a terra. Porque somente assim a humanidade conseguirá andar, caminhar e viver uma vida abundante. Deus, traga o seu reino, manifeste o seu reino, traga as suas influências, traga o seu governo, Senhor. Todos vocês ouviram nesta semana a reportagem daquela moça que assassinou o pai e a mãe. Interessante é que estava ouvindo um psiquiatra comentar acerca do crime. Uma família, classe média alta,
tem dinheiro, tem recursos. Ela é estudante de direito. Então, 2 meses planejando matar o pai e a mãe. E executou o intento maligno. Assassinou os pais. A pauladas. E aí perguntaram para um psiquiatra: por que uma moça que tem recursos, tem dinheiro, universitária, estudando direito, por que ela faz isso? Aí o psiquiatra disse: porque os pais sempre fizeram a vontade dela, nunca disseram não, os pais nunca colocaram limites. Eu fiquei ouvindo aquilo e falei: Jesus amado. Você lembra da era que a psicologia dizia que não pode dizer não à criança? Lembra disso? Não pode dizer não à criança, tem que deixar, senão você cria na mente da criança bloqueios, impedimentos para que ela se desenvolva livremente. Agora, tem que colocar barreiras, tem que dizer não, tem que usar a vara. Senhor, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Esse livro aqui diz como educar as crianças já há 6.000 anos. Venha o teu reino, Senhor. A Bíblia não diz, mas se houvessem anjinhos no céu, pequenininhos, eles seriam educados conforme o padrão dessa escritura aqui. Venha o teu reino. Os pais nunca disseram não, segundo a ideia, segundo o ponto de vista daquele psiquiatra, para aquela filha. E quando ela estava namorando alguém, os pais disseram: olha, não namore esse rapaz, não é boa índole, não é bom para você. O fato dos pais não concordarem, ela toma a seguinte decisão: não, eu sempre faço o que eu quero. Os meus pais estão se opondo, eu vou tirá-los do meu caminho, vou matá-los, para que eu caminhe livremente, sempre faço o que eu quero. Você conhece aquela ideia? Eu sempre consigo, eu sempre consigo aquilo que eu quero. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor, com as características educacionais do seu reino, com as características espirituais do seu reino, com a influência governamental, com os princípios de autoridade do teu reino. Venha o teu reino, Senhor, com todo o seu conteúdo. Amados, o reino de Deus, ele é diferente, ele é divorciado do reino de Satanás. O reino de Satanás está embutido no seu conteúdo o matar, o roubar e o destruir. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Por isso que ele diz: venha o teu reino, o reino de Deus. Como é que você pode manifestar ainda mais o reino de Deus? Quando uma pessoa vem para Jesus, aquele território, aquela pessoa que era território de Satanás, deixa de ser território de Satanás e passa a ser território de Deus. E o reino de Deus começa a ser implantado naquele coração. É assim que nós vamos manifestando ainda mais o reino de Deus. Perto de você tem uma cadeira vazia. Essa cadeira deveria estar sendo ocupada por alguém que você conhece e que você deveria ter convidado. E quando você convida alguém, e esse alguém vem, e esse alguém entrega a vida a Jesus, o reino de Deus está vindo. Venha a nós o teu reino. Porque o maior bem que Satanás tem não são os carros, os prédios, ouro, dólar. Isso não importa para o diabo, ele não quer saber disso. O maior bem que o inferno possui são as almas, são vidas. Aí sim está o tesouro das trevas. E quando a igreja estende o seu braço de amor, o seu braço de graça, e resgata essas vidas de sob o governo, de sob o tacão das trevas, nós estamos manifestando o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, Senhor. Venha a nós o teu reino. Consequentemente ele diz: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como a sua vontade é feita nos céus. Deus, a única possibilidade, o único caminho, Senhor, de vivermos aqui na terra, terra esta que o Senhor fez com tanto carinho, com tanta perfeição, e o Senhor viu que era muito bom. A única maneira, Senhor, é trazermos o governo do Senhor, a vontade do Senhor, o querer do Senhor sobre a terra. É a única maneira. Não a vontade de escolas filosóficas,
ideologias humanas, respostas humanas, mas o teu reino, Senhor. Traga a sua vontade, traga a sua vontade, traga a sua vontade, porque a sua vontade, Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Interessante que quando Jesus faz essa divisão, colocando primeiramente a ênfase em Deus, Ele quer nos ensinar algo tremendo, algo maravilhoso. E se você se esquecer de tudo que eu disse até agora, eu não vou brigar com você não, mas eu gostaria que você registrasse isso. Registre bem no seu coração. Jesus está dizendo com essa estrutura: não importa quão urgente seja a sua necessidade, não importa quão grande e imensa seja a sua necessidade, nunca chega na presença de Deus colocando as suas necessidades, mas você deve fazer primeiramente conforme Ele nos instrui. Primeiro, exalte a Deus. Primeiro, honre a Deus. Primeiro, dignifique a Deus. Primeiro, diga o quão grande e o quão augusto Ele é, para depois então, e somente então, você colocar a sua necessidade. Quando você chega diante de Deus vomitando as suas necessidades, colocando os seus anseios, Jesus está nos ensinando nessa oração modelo que você se torna irreverente. Você não pode entrar na sala do trono do Deus Criador do universo sem se prostrar diante dele e reverenciá-lo. Você tem que dizer: Pai, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, eu te exalto, eu te glorifico, eu santifico o teu nome. Depois que você adorar, louvar, exaltar ao único que é digno, aí então você tem a porta aberta, você tem a oportunidade de colocar os desejos, os anseios da sua alma. E é exatamente isso que Jesus faz. Depois Jesus começa a tratar as necessidades do homem. Ele coloca a necessidade primária de você se aproximar de Deus, exaltando a Ele. Porque orar é um ato tão sublime, onde o Criador se permite ser contactado pela criatura. Orar é algo tão maravilhoso, onde o Deus Todo-Poderoso, infinito, ilimitado, se permite achar por um ser tão limitado, tão finito como nós, ou quanto nós. Orar é se relacionar com a maior fonte de poder de todo o universo, é se relacionar com Deus. Portanto, chegue reverentemente na presença dEle, chegue adorando, exaltando a Ele. É o que Jesus está dizendo, porque Ele começa o versículo 9 dizendo: vós orareis assim. Se você quer esta fonte de poder, se você quer a provisão ilimitada de Deus sobre a sua vida, você deve orar assim. Siga estas marcas, ande por esse caminho, passe por essa trilha. E depois então nós vemos aqui um voo panorâmico, a segunda parte, que é a ênfase no homem. Primeiro a ênfase em Deus, agora a ênfase no homem. É interessante que quando ele começa a dar a ênfase no homem, Jesus, de uma forma tão sábia, tão profunda, ele começa primeiro com o corpo, depois com a alma, e depois ele vai para o espírito. Ele até parece não tão espiritual, né? Ele começa com o corpo, o pão nosso de cada dia. Ele começa a clamar, a buscar a Deus no que se refere ao físico. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele começa a pedir provisão para o físico, para o corpo. E é interessante que dentro dessa declaração nós encontramos muita significância, muito conteúdo. Ele está falando aqui da dependência que eu e você devemos ter de Deus. Ele está falando que essa dependência não é somente no Natal, no Dia das Mães, no dia da Páscoa, mas é uma dependência diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu quero relatar mais uma vez uma experiência. Um colega, amigo dos Estados Unidos, ele estava em casa, um americano, e aí nós nos assentamos para um café. Aí começamos a conversar ali, tomamos o café, e aí ele perguntou: você não costuma aqui no Brasil orar, agradecer antes de comer?
Então eu resolvi fazer uma brincadeira com ele. Falei, olha, quando a gente vai ao supermercado aqui, é um pouco diferente. Nos Estados Unidos eles vão todos os dias no mercado, né? Todos os dias ele passa no mercado, pega uma sacolinha e traz para casa, todos os dias. Porque ele compra hoje, amanhã pode estar mais barato. Então ele não vai encher o carrinho hoje, né? Amanhã pode estar mais barato do que hoje. No Brasil, né, na época da inflação, você tem que comprar tudo hoje, porque amanhã vai estar mais caro com certeza, né? Tem até um casal de missionários que estão lá no Japão, do Brasil, e quando eles foram no mercado lá pela primeira vez, e ela resolveu comprar algumas coisas já para passar uma semana. E ela queria fazer lá uns bolos, alguma coisa, e comprou lá umas 4 dúzias de ovos. Quando chegou no caixa, disse, você não pode levar tudo isso, para quê? Não, devolva um pouco. É muito, leve menos. Mas o brasileiro, então, a gente vai lá no mercado e faz o carrinho, né? Faz o rancho, né? Traz lá a compra para o mês todo. Pelo menos o básico para o mês todo. Eu falei para ele, então aqui no Brasil a gente tem esse costume. A gente vai lá, faz o rancho, compra para o mês todo. E eu chego aqui na cozinha com a minha esposa e tal, e nós colocamos tudo aqui e oramos. Deus, obrigado pelo alimento. Aí a gente não precisa ficar orando todo dia. Ele olhou para mim assim e diz, é verdade? Eu falei, claro que não. Como que é verdade? Estou brincando com você. E Jesus está dizendo que a nossa dependência dele não deve ser apenas uma dependência, mas tem que ser uma dependência diária. O pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É reconhecer que ele é a fonte de toda a provisão. Reconhecer que tudo vem das mãos de Deus. Quando eu e você trazemos aqui à frente os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós devemos ter o coração de Davi, a mente de Davi. Davi estava preparando recursos para a construção do templo. E quando estava montanhas de ouro, de prata, de cobre, ferro, madeira, tantas coisas, ele disse, Deus, eu gostaria de dar, de ofertar isso ao Senhor, mas eu nem posso, sabe por quê, Deus? Porque tudo é teu, isso veio das tuas mãos, eu só estou lhe devolvendo aquilo que te pertence. Consciência de dependência. Muitas pessoas têm dificuldades, muita dificuldade em dar um dízimo, dar a oferta, porque as pessoas acham que elas que conseguiram aqueles recursos. Fui eu quem consegui esses recursos, fui eu quem consegui esse dinheiro, então eu vou dar um pouquinho, mas não dou, será que dou, será que não dou? Mas quando você se torna um dizimista, quando você se torna um ofertante na obra do Senhor, no reino de Deus, você está dizendo com esses atos, Senhor, eu reconheço que tudo vem das tuas mãos, eu só estou devolvendo aquilo que o Senhor já antecipadamente me deu, eu só estou dedicando a ti esta oferta, esse dízimo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Reconhecer que tudo vem das mãos de Deus. Interessante que nós temos aqui também um pedido por saúde. Quando uma pessoa fica enferma, dos primeiros sintomas de uma pessoa doente é que ela perde o apetite, não é verdade? Já viu uma criança com amidalite, com uma otite, com uma febre alta, pedir comida? Ela não quer comer, ela perde o apetite. Imagina você com uma indisposição estomacal aí, você sente o cheiro do alimento, não quero comer, não quero. E o fato de Jesus estar dizendo aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Jesus está dizendo, eu já estou incluindo nesta frase, neste pensamento, nessa declaração, o pedido de saúde, o pedido de cura, porque aquele que está saudável, aquele que está são, tem fome e pede pão. Uma oração que inclui cura. Depois Jesus, ele avança mais um pouco e ele vai para a alma humana. Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Ele está dizendo, reconheça que você erra. Nós erramos e não somos infalíveis. Nós geramos dívidas, nós somos devedores. Ele está dizendo, perdoa as nossas dívidas, nós erramos, reconheça a sua pequenez. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como eu erro, o meu irmão também erra. Assim como eu sou perdoado, eu libero perdão ao meu irmão. Amados, talvez aqui nós encontremos
o maior princípio de relações humanas, talvez o maior conteúdo de sociologia está aqui. Ele está dizendo, assim como você gosta de ser perdoado, assim como você gosta de receber misericórdia, compreensão, atenção, uma nova oportunidade, uma nova chance, faça isso com os outros. Dê uma outra oportunidade, dê uma chance para aquele que errou contra você. Perdoe aquele que pecou contra você. Estenda a mão, seja misericordioso, seja gracioso, seja compreensível. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Você sabe disso, mas vale a pena dizer que para um lar viver uma vida vitoriosa, a esposa tem que perdoar o esposo tem que perdoar a esposa, os pais têm que perdoar os filhos têm que perdoar os pais, o patrão tem que perdoar o funcionário tem que perdoar o patrão, o professor ao aluno, o aluno ao professor. Se não houver essa compreensão, se não houver esta margem para suportar alguns fracassos, alguns erros dos semelhantes, não existirá relacionamento entre as pessoas. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Ele está dizendo, seja longânimo. Eu estava brincando na primeira celebração, dizendo que estou escrevendo um livro. No capítulo 3, versículo 2, eu vou colocar o seguinte pensamento: bem-aventurado os flexíveis, porque eles não serão quebrados. Amados, nós precisamos aprender a ser mais flexíveis do que somos. Só eu e você estamos aqui, mais ninguém, só nós dois, olho no olho, só nós. Só nós dois. Grandes dificuldades pelas quais você está passando, grandes lutas que você está enfrentando porque você não foi flexível. Se você tivesse sido mais flexível, mais longânimo, se você tivesse liberado perdão, você não estaria passando por essa dificuldade que você está passando. Bem-aventurado os flexíveis, porque eles não serão quebrados. Mas eu e você precisamos aprender que na nossa jornada, na nossa caminhada, você aprende a engolir uma mosca, e você acha que já fez grande coisa aprendendo a engolir uma mosca. Dali a pouco você tem que aprender a engolir sapos. E aí você acha que já fez demais, mas ainda tem mais um degrau, você tem que aprender a engolir jacarés. Em alguns momentos você tem que receber a afronta, receber o agravo, baixar a cabeça, engolir seco e dizer: Jesus, eu perdoo. Tozer, certa feita, ele disse: para você se relacionar com o poder de Deus, para você receber o poder de Deus na sua vida, você não pode se defender. Deixe Deus defender você. Como é difícil você estar 100% correto e ter que ficar quieto. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como, semelhantemente, tal qual, da mesma forma como eu perdoo as pessoas que estão ao meu redor. Deus, eu gostaria de ser tratado como eu trato as pessoas. Eu quero a mesma medida, eu quero o mesmo padrão. Interessante que ele trata da alma. Ele fala que esta alma que perdoa é uma alma sem culpa, é uma alma sem grilhões. A alma que exerce perdão é uma alma livre, solta. A alma livre é a alma que reconhece os seus erros e perdoa os erros dos seus semelhantes. A ênfase na alma, relacionamentos. E ele parte agora para o espírito. E ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Ele não está dizendo aqui: não nos deixes ser tentados, sermos tentados. Ele não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo que é possível sim sofrer a tentação, mas o pedido, o clamor a petição é: eu não quero cair, eu não quero sucumbir à tentação, eu não quero ser vencido pela tentação.
Muitas pessoas ficam angustiadas, ficam inseguras, ficam roendo as unhas por sofrerem algumas tentações em algumas áreas da vida. Pastor, eu tenho um pensamento que está me escravizando, eu tenho sido tentado com esse pensamento. Sim, a Bíblia diz que Jesus Cristo em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Eu li num livro, eu não me lembro, há uns 15, 20 anos atrás eu li um livretinho sobre essa área de relacionamento. E o escritor estava comentando, eu não sei se dele ou de alguma outra pessoa, que tinha uma pessoa que ele não suportava. Ele não suportava aquela pessoa. Ele tinha uma aversão, ele tinha uma repulsa em relação àquela pessoa. É interessante que ele ia orar, o diabo colocava exatamente aquela pessoa na mente. E aí ele ficava pensando naquela pessoa e tal. Ele ficava guerreando, lutando com os pensamentos. Dali a pouco ele ia ler a palavra de Deus, vinha aquele pensamento daquela pessoa. E ele dizia: Deus, eu quero me livrar desses pensamentos. Obviamente que ele tinha que passar ali pelo perdão, tinha que passar pela reconciliação, por tantos caminhos que a Bíblia diz que temos que passar para resolver situações semelhantes. Mas veio o pensamento dele e ele atribuiu esse pensamento, essa dica, essa deixa, como sendo de Deus. E o pensamento era o seguinte: todas as vezes que o diabo tentar você com esse pensamento em relação a essa pessoa, comece a abençoar essa pessoa. Ore abençoando ela. E ele diz: opa, eu topo, é por aí. Então ele estava orando, de repente vinha aquela pessoa, ele diz: Deus, eu quero abençoar fulano, eu quero declarar o seu favor sobre a vida dele, eu quero declarar salvação, prosperidade nos seus negócios, prosperidade na sua saúde física, espiritual, na sua alma. Senhor, eu quero abençoar, eu quero abençoar. Ele começou a perceber que o diabo já não mais trazia aquele pensamento, porque todas as vezes que aquele pensamento vinha, ele abençoava a pessoa, e o diabo não queria que ele abençoasse a pessoa. Então na verdade o diabo estava trabalhando para ele. E o diabo então cessou de colocar aquele pensamento na mente dele. De repente você tem algum pensamento que começa a afligir você, fustigar você, açoitar você. Eu já sei, todas as vezes que vier esse pensamento, não importa o tipo de tentação, eu vou adorar a Deus, vou exaltar a Deus, vou louvar a Deus, vou abençoar alguém, vou declarar isso, vou declarar aquilo. Pronto, veio aquele pensamento, aquela tentação, aquela provocação. Deus, eu quero louvar o Senhor por isso, por isso, por isso, em voz alta, porque o diabo ele não lê a sua mente, né? Então você tem que orar em voz alta, para que ele ouça que ele está lembrando você de abençoar determinada pessoa, quando esse pensamento de tentação, de provocação vier à sua mente. Não nos deixes cair em tentação. Com isso ele está dizendo: tenha dependência da força e do poder do alto. Deus, não me deixe cair em tentação. Com isso ele está dizendo: não tente enfrentar o mal na sua própria força, na sua própria capacidade. Dependa do alto, da força do alto, da capacitação do alto, para que você se torne um vencedor, um vitorioso. Ele está dizendo: não tente autofinanciar as suas lutas espirituais. Tem pessoas que têm aí uma trajetória bonita de vitórias e acha que isso lhe dá o direito de achar que ele tem a força, e que sozinho e com as suas próprias estratégias, que o seu próprio jeitão de viver, que até então foi positivo, foi vitorioso, isso lhe capacita a se autofinanciar nas lutas espirituais. Esse texto está dizendo: não importa quantos anos de vitórias e êxitos você tem na sua vida, continue a depender de Deus. Diga: Deus, não me deixe cair em tentação. Eu preciso do seu poder, eu preciso da sua força. Libera, Senhor, a sua força sobre a minha vida, para que eu seja vitorioso, vencedor. Deus, Ele não tem de lutar contra o diabo, mas Ele concede poder e forças a você e a mim, para que possamos derrotar o maligno diariamente. Com isso Ele está dizendo: nós estamos agora cobrindo, nós estamos agora abençoando o Espírito. Não nos deixes cair em tentação, não entre no pecado, na prática do pecado. E ele conclui dizendo: porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Concluindo a oração modelo, ele está dizendo: sabe por que você deve orar? Sabe por que nós oramos?
porque está nas mãos de Deus o reino, o poder, a glória para todo sempre. É por isso que nós oramos. Jesus nos ensina que a conclusão das nossas orações deve passar pelo louvor. Nós temos que ter declarações de que Ele é poderoso, de que Ele é detentor do governo, do reino, e que a glória pertence a Ele, somente a Ele, de eternidade a eternidade. Amados, por maiores que sejam os nossos pedidos, quando você conclui a sua oração dizendo: Deus, Teu é o poder, Deus, Tu é a glória, Senhor, Teu é o reino, para sempre, para sempre, para sempre. Quando nós concluímos a nossa oração, exaltando a Deus, louvando a Deus, reconhecendo o poderio dEle, por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua dificuldade, por maiores que sejam os embaraços, quando você termina exaltando esse Deus de uma forma tão tremenda como Jesus nos ensina, o seu problema fica pequeno. Sabe por que o seu problema muitas vezes parece tão grande? Porque você não conclui a sua oração dizendo: Deus, o Senhor é todo poderoso, Deus, Teu é o poder, Deus, Tu é a glória, Deus, Teu é o reino, de eternidade em eternidade. Quando você conclui as suas orações colocando Deus no seu devido lugar, o seu problema reduz, fica pequeno, some diante desse Deus tão glorioso, tão poderoso, tão excelso como Ele é. E é isso que Jesus nos ensina. Você pode sair da sua oração com a sua alma, com o seu espírito, com o seu coração cheio de certeza, cheio de convicções, cheio de fé, desde que o encerramento da sua oração seja: Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é o maior, o Senhor é o todo-poderoso, e eu me relaciono contigo, Pai. Devemos terminar a nossa oração exaltando a Deus. Devemos terminar as nossas orações agradecendo a Deus. Quando você agradece, isso demonstra confiança na resposta. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Isso você está declarando confiança de que a resposta já saiu do trono do Pai a seu respeito, segundo o seu pedido. Nós normalmente agradecemos por aquilo que recebemos, e quando você agradece, você está dizendo: Pai, eu estou certo de que vou receber das Tuas mãos o que eu tenho pedido a Ti. Deus sempre tem prazer em nos atender, sempre, 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 sempre. Eu quero concluir colocando esse pensamento para você. Nesta semana, não tenha pressa, pense bem, mas durante a semana, faça um pedido a Deus, mas faça um pedido grande, grande. Não é isso que você está pensando, não. Por isso que eu disse para você não ter pressa, tá? Não tenha pressa, vai devagar, entre na semana tranquilo, e se prepare, invista lá 1 hora pensando, e faça um pedido grande para Deus, mas grande, até para você sentir assim, como um menininho assim, meio peralta. Eu acho que eu coloquei Deus numa dificuldade. Eu acho que eu coloquei Deus numa enrascada, porque eu pedi grande. Você sabia que o seu pedido grande alegra o coração de Deus? Você sabia que quando você pede algo grande, isso alegra o coração de Deus, porque significa que você crê que Ele pode lhe dar aquilo? Isso significa que você está vendo Ele como um Deus grande, 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 imenso e todo poderoso, que tem todo o poder, todo o reino, toda a glória, de eternidade em eternidade. Quando você faz os pedidos pequenininhos: Deus, tira as formigas da minha casa. Esses pedidos pequenininhos, eu sei que você já fez isso, não fez? É muito pequenininho. Você está dizendo: Deus é muito pequenininho, eu não vou pedir muitas coisas para Deus. Peça algo grande. A palavra de Deus diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Quando você pedir algo grande para Deus, você estará honrando Deus. Você estará dizendo: Deus, eu creio que o Senhor pode. Eu creio que o Senhor pode. Agora,
Peça com responsabilidade. Seja você incluído nessa resposta. E saiba que você deverá ser um agente administrador dessa resposta. Porque senão eu vou pedir algo grande para alguém. E quando vier a resposta, alguém fica com aquele vagão imenso na cabeça. Não, peça algo para você ser usado por Deus. Para você ser um instrumento de Deus na execução, na manifestação da resposta do seu pedido a esse Deus Todo-Poderoso. Amém?